Salve, salve amigos, aqui quem vos fala é WBO. Galera, hoje feriadão, 21 de abril 2023, feriadão de dia de Tiradentes, né, cara? Caiu bem numa sexta-feira, pra pegar sexta, sábado, domingo. Muita gente aí vai pras praias, outra galera aí vai pra serra, né? Aproveitar o feriadão de Tiradentes. Mas realmente quem foi Tiradentes? O que se comemora hoje? É o nascimento? É a morte? E por que realmente se comemora essa data de Tiradentes? Vou encostar aqui um pouquinho aqui, conversar um pouquinho com vocês, que pouco se sabe, né? Quem foi Tiradentes, o que ele fez. Realmente é uma data que é para se comemorar. É feriado, né, cara? É para se comemorar, né? Então vamos lá, como iniciando. Hoje é dia de Tiradentes, hoje comemora-se o aniversário de morte de Tiradentes, né? Tiradentes, como o nome já diz, foi um cara que exerceu o ofício de Tiradentes, né? Naquela época não se tinha faculdade de fazer, não era um dentista formado, nada. Era um ofício. Como ele era também tropeiro, ele era também militar, beleza? Comerciante. Então Tiradentes, na verdade, foi Joaquim José da Silva Xavier, conhecido popularmente como Tiradentes, um dos líderes, em se dizer, pela história, da Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, né? Inconfidência Mineira. O que foi, primeiramente, a Inconfidência Mineira? A gente tem que voltar um pouquinho aí. A Inconfidência Mineira foi um movimento de caráter separatista. Naquela época, vamos botar aí, 1780, o Brasil era colônia, era império, né? O Brasil era império, no regime de império, onde tinha um rei e tal. E o rei, né, o que naquela época era o rei de Portugal ainda, exigia ouro, né? Exigia ouro, diamante, tudo que se retirasse daqui, exigia que a maior parte fosse para lá, para Portugal, né? Que era a cobrança dos impostos. E uma classe da elite revoltada com isso, lá em Vila Rica, hoje Ouro Preto, em Minas Gerais, uma cidade, um estado que eu adoro, não me canso de ir porque tem muita história. Em Vila Rica houve burburinhos de revolta, né? Porque o ouro lá em Vila Rica estava se minguando, o ouro estava acabando, havia também muito desvio, muito roubo. E a coroa no caso o rei de Portugal, não queria saber disso, queria aquele valor dele no mês, no ano, queria receber. E como ele não estava recebendo, o que foi que ele disse? Ó, se a gente não receber esse dinheiro aí, a gente vai aplicar a derrama. Pronto, a derrama foi o estopim, né? E o que é a derrama? A derrama é a cobrança de impostos de forma obrigatória. Ia cobrar de forma obrigatória, de qualquer jeito ia cobrar os impostos. Podia entrar na casa do cara lá e pegar o que tivesse lá de valioso, joias, móveis, né? E isso afetou principalmente a classe, a elite, né? Quem trabalhava realmente na extração do metal precioso, entre outros. Os comerciantes, né? Afetou. Então houve ali um início de revolta. Tiradentes, além de ser tudo isso que eu falei no início, ele também era um pouco, vamos dizer assim, lunático, né? Era lunático, um mentecapto, pode-se dizer assim, né? Ele ia pros bar, cara, ele já tava dividindo os trabalhos da República todinha, ia até a República. Era um movimento separatista, mas só era ali separatista deles, ali de Minas Gerais. Vila Rica ia ser o país ali, né? E Mariana ia ser a capital, era o movimento separatista ali deles, né? Do grupinho deles. Eles não pensavam em, por exemplo, vir para o Ceará, separar aqui o Ceará, colônia de Pernambuco, Rio de Janeiro, Bahia. Não, queria saber de nada, queria saber ali deles. Até porque naquele tempo também não é que nem hoje, que a gente conhece tudo, sabe-se onde está cada canto, né? Naquele tempo, para saber onde era cada canto era muito complicado. Então ele tinha que fazer realmente ali o dele, né? Ele estava se preocupado em separar ali a região dele ali, das Minas Gerais, separar da coroa, né? Então, como Tiradentes era o que mais falava nos cantos, apesar de eles fazerem reuniões secretas, né, sobre isso, Tiradentes saía, ia pro bar, ia pros bordéis e começava a dar emprego pra galera, ó, na minha república e tal. Como ele foi o mais zoadento, cara, e quando pegaram todas essas pessoas, a coroa pegou essas pessoas por conta de uma traição. Um deles traiu,
né, porque tava devendo muito imposto. Aí disse assim, ó, se eu entregar aqui vai ter uma revolução, se eu entregar a coroa, perdoa meus impostos? Aí disseram, sim, perdoa. Aí ele entregou todo mundo, esse cara, e nem perdoado foi, teve que ser exilado, senão a galera queria matar ele aqui. Pegaram todo mundo, principalmente Tiradentes, e como Tiradentes era o mais zoadento, e ainda assim na cadeia ele continuou fazendo zoada, tal, dizendo, a coroa quis mostrar o seu poder, né? Quis mostrar o seu poder. Como ela quis mostrar o seu poder? Matando Tiradentes, que naquele tempo era assim, tinha pena de morte, né? Tinha pena de morte. E era um crime de lesa majestade. Um crime de lesa majestade era punido somente com pena de morte. Então ele foi condenado à morte lá no Rio de Janeiro. Ele era de Minas Gerais, Vila Rica, lá no Rio de Janeiro. Ele foi condenado à morte e foi enforcado lá na Praça do Rossio. E não só enforcado, como esquartejado. Partes do seu corpo foram distribuídos pelo Caminho do Ouro, chamado então Caminho do Ouro, né? Que ia tinha a rota do diamante e a rota do ouro, né? Via de Diamantina até Paraty, na parte mais antiga, e até o Rio de Janeiro na parte mais nova. Então, assim, todo o seu corpo, cara, foi exposto, partes em cada cidade. Por exemplo, aí chegava aqui, a gente estava numa cidade, colocava uma estaca com a mão dele lá pregada. Aí quem passasse lá ia ver, ia saber o que foi que aconteceu. Então Tiradentes foi totalmente esquartejado e sua cabeça foi colocado no local onde ele mais fazia zoada lá, que era Vila Rica, hoje Ouro Preto. Lá hoje tem uma estátua lá nessa praça, né? Que a Praça Tiradentes tem uma estátua lá com seu corpo completo, né? Colocaram a cabeça dele lá. Isso foi mais ou menos foi no dia 21 de abril, se eu não me engano, de 1793, se eu não me engano, né? A morte dele. E pronto, foi isso que aconteceu com Tiradentes. Mataram, esquartejaram, beleza. Passou-se aí 2, 3 anos, ninguém mais lembrava de Tiradentes, de nada. Só depois, em 1888, com a proclamação da República, né, que foi um golpe, a República foi um golpe, onde os militares se reuniram e deram um golpe contra a coroa para tirar Dom Pedro II do poder. Houve a necessidade para demonstrar para o povo, né, para mostrar para o povo que o povo estava junto com eles, né, junto com os militares. Só que o povo estava nem aí, não sabia nem o que foi que aconteceu. Proclamaram a República. Eu acho que depois de anos vieram saber se realmente proclamaram a República, que Dom Pedro, porque a comunicação era distinta. Então houve-se a necessidade de criar um mártir, um herói. Ah, cara, a gente tem que pegar um herói que lutou contra a República e foi massacrado, torturado. Quem? Tiradentes, né? Então pegaram 100 anos depois, praticamente, pegaram-se como herói Tiradentes e pegaram o dia de Tiradentes, 21 de abril, fizeram aquele quadro, aquela feição que a gente tem de Tiradentes, barbudo, né? Que naquela época era impossível ele estar barbudo, porque ele era um militar, não tinha aquelas feições, mas fizeram aquelas feições, fizeram aquele corpo dele todo esquartejado, com a cruz, e a parte do seu corpo detalhando, se você prestar bem, parece a bandeira do Brasil, cara. Então, criaram-se um herói nacional para o povo, e o povo aceitou esse herói nacional. É feriado, a galera gosta de feriado, né? Então foi isso que surgiu o feriado de Tiradentes, né? Não desmerecendo os méritos, mas é muito complexo aí essa parte, né? Realmente merece, realmente foi, realmente é, não é? Então, se cria-se... Filma aí, olha aí, ó, dançando. Esse dança, viu? Tá aí, feriado Tiradentes é isso. A galera não vai trabalhar, começa a beber hoje, beleza? Salve, salve, amigos, abraço.